Oi gente, eu me chamo Larissa e esse é o canal Mix da Lari, onde a gente vai estar abordando vários temas, vários assuntos diferentes, tá? E hoje eu escolhi falar sobre caso criminal, tá bom? O caso que eu vou falar hoje pra vocês é sobre o caso James Bulger, um menino de 2 anos que aconteceu uma história muito trágica com ele, gente, que chocou o mundo quando soube na época e principalmente o pessoal que morava lá na cidade, né, onde isso tudo aconteceu. Esse caso aconteceu em 1993, especificamente em 12 de fevereiro, lá na Inglaterra, na cidade de Liverpool, tá? Eu vou estar lendo algumas informações aqui que eu procurei na internet e vocês também, se forem lá na internet e pesquisar esse caso, vocês vão encontrar tudo sobre ele, tá bom? Denise Bulger era uma mulher que morava numa cidade vizinha a Liverpool. Ela não morava em Liverpool, porém ela decidiu ir num shopping que ficava em Liverpool junto com o seu filho James, o James Bulger, de 2 anos de idade, gente. Então ela foi para esse shopping com o filho dela, mas nesse mesmo dia também lá se encontravam 2 crianças de 10 anos, uma chamada Robert Thompson e o outro John Venables. 2 crianças de 10 anos. Em um determinado momento, quando a Denise estava numa loja olhando lá alguma coisa para ela que ela queria, o filho dela, né, o James, ele se soltou dela e decidiu ir para fora da loja brincar, né, lá fora da loja. E aí o Robert e o John viram, né, o pequeno James lá sozinho fora da loja e foram conversar com ele, trocar uma ideia, né, pra ganhar, né, a confiança do menino. E conseguiram. E aí eles pegaram na mão do James e foram em direção à porta de saída do shopping. Eles sequestraram o James, tá, gente? Durante o percurso deles, eles fizeram, tá, gente, um percurso de 4 quilômetros. Eles andaram com o menino James por 4 quilômetros até chegarem numa ferrovia ou ferroviária. Durante esse percurso que eles fizeram, gente, o James estava chorando muito e ele tinha um machucado na cabeça que estava sangrando. Porém, 38 pessoas viram eles dois andando, mas somente 2 pessoas pararam ele para perguntar o que estava acontecendo, por que o garoto estava chorando e por que ele estava sangrando, né? E aí, quando perguntavam para eles, eles respondiam que ou o James era o irmão dele, eles diziam que James era irmão deles, e que ele estava chorando porque caiu, se machucou e estava indo para casa, ou eles também respondiam que o James estava perdido, se machucou e eles estavam levando ele para casa deles. Então as pessoas não viam problema nenhum nisso e deixavam por isso mesmo. Só que nesse ponto da história, quando eles chegam na ferrovia, gente, é que acontece a parte bizarra dessa história, a parte chocante dessa história. Quando eles chegam lá na ferrovia, eles começam a agredir, espancar de formas brutais o James com socos, pedras, tijolos e uma barra de ferro, gente, que pesava 10 quilos. Só que antes deles agredirem ele assim, quando eles estavam no shopping, gente, esses 2 meninos de 10 anos, eles também praticaram alguns furtos por lá. Roubaram pilhas, baterias e uma lata de tinta azul. Eles usaram esses materiais que eles tinham roubado para agredir também o James com eles. Eles pegaram as pilhas e as baterias, introduziram no pequeno James e a lata azul, eles jogaram a tinta em cima do James. Depois que eles fizeram tudo isso, eles pegaram o pequeno James e jogaram no trilho do trem, para o trem passar por cima deles. E assim parecia que foi um acidente, né? Ninguém desconfiar que foi um assassinato. E assim aconteceu, eles jogaram o corpo do pequeno James lá em cima dos trilhos e o trem passou por cima, dividindo assim o corpinho dele em 2 partes. Quando a mãe dele, né, deu por si, né, ela percebeu que o menino tinha sumido, o pequeno James tinha sumido, ela procurou por todo o shopping, ela procurou em vários locais, mas não conseguiu encontrar. Então ela foi na polícia, né, e disse que o filho dela tinha desaparecido. A polícia procurou, gente, por 2 dias sem encontrar nada. Então foi só no dia 14 de fevereiro, 2 dias depois do sumiço do James, que eles encontraram o corpo dele lá nos trilhos do trem.
Mas assim que eles chegaram no local, eles perceberam que ele não tinha sido morto ali por conta do acidente. Ele já estava morto quando ele foi colocado ali. Então aí tratou-se esse caso como um assassinato, só que eles não faziam ideia de quem poderia ter feito isso. Mas eles sabiam que a última vez que o James foi visto foi no shopping. Então eles foram lá e averiguaram as câmeras de segurança. E lá eles constataram que dois jovens, na cabeça deles eram jovens ou adolescentes, porque eles não imaginavam, né, que eram duas crianças de 10 anos. Então eles viram, né, eles pegando o James e sequestrando eles, né, levando eles. Tem as imagens que mostram eles de mão dadas com o James e levando ele para fora, né. Então, aí eles não conseguiram identificar quem eram essas crianças, quem eram essas pessoas que estavam nas imagens, porque não dava para perceber, não dava para enxergar. Porém, uma mulher que era vizinha de um dos meninos, ela conseguiu identificar um dos meninos pelas imagens e falou para a polícia. E aí a polícia foi na casa de um dos meninos e lá conseguiu apreender os dois garotos. Mas até então eles não imaginavam que realmente eles estavam, né, por trás desse crime brutal. Só que, gente, eles encontraram vestígios da tinta azul que foi encontrada no corpo do James na roupa deles, dos dois meninos. Tinha vestígios de tinta e tinha também vestígios de sangue, que depois foi constatado que era sangue do pequeno James. Então eles foram aí declarados culpados, né? Foram eles que deu-se a entender que foi eles que fizeram isso, né? E aí, diante das evidências, eles começaram a colocar a culpa um no outro. Um começou a culpar o outro, e aí, mas confessaram que realmente foi eles que fizeram isso com o James. Eles disseram que já estavam planejando isso há algum tempo e que o James foi uma escolha aleatória, né? Que eles foram ali naquele shopping para observar e encontrar alguma vítima para poderem fazerem isso. Infelizmente, o James estava no local errado e na hora errada, né? O Robert e o John foram condenados a 8 anos de prisão, reclusão numa instituição que era destinada para menores infratores, tá, gente? Com relação à perícia do corpo de James, foi constatado que ele sofreu mais de 40 agressões graves, 40 ferimentos graves, que nem foi possível identificar qual desses ferimentos foi o que tirou a vida de James, qual desses ferimentos foi o fatal na vida de James. Eles não souberam identificar porque foram todos ferimentos muito graves e ficou constatado que o James sofreu várias agressões no crânio, teve várias lesões no crânio, teve várias lesões no corpo e, inclusive, teve hemorragia também. Então, em 1993, eles foram presos, mas quando foi em 2001, eles foram soltos por não serem considerados pessoas que iam trazer risco, né, à população. Então, em 2001, eles foram soltos, mas tinham condições, tinham ali restrições para eles seguirem. Eles não podiam ter contato um com o outro, ou seja, o John não poderia ter contato com o Robert em momento algum. Eles também não poderiam ter contato com a família do James e não poderiam, em momento algum, entrar no estado em que eles cometeram o crime. Em 2010, o John ele foi preso novamente, acusado de conteúdo pornográfico infantil no computador dele. Ele foi preso em 2010, mas em 2014 ele foi solto novamente. Quando eles foram presos, gente, em 93, quando eles foram presos, o governo decidiu, a polícia decidiu mudar o nome deles para que eles tivessem o passado meio que esquecido e começassem a seguir uma outra vida. E quando foi em 2014, fizeram isso novamente, né? Trocaram a identidade do John e ele passou a seguir como uma nova pessoa. Agora eu não tenho mais notícias sobre eles dois, eu não sei o que aconteceu mais com eles hoje em dia. Mas o pequeno James, gente, se ele estivesse vivo até hoje, ele estaria com mais ou menos de 30 a 31 anos de idade. Contem pra mim o que vocês acharam desse vídeo, se vocês também ficaram chocados como eu, né? Comentem aí.
Escrevam nos comentários, deixem um like de vocês, gente, pra me ajudar. E, por favor, inscrevam-se no canal, tá bom? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.